Pastor, o senhor acha que dá para classificar o que aconteceu, o que está acontecendo com Malafaia como uma perseguição religiosa? Bom, como falei, se acompanha o movimento, falei no último vídeo, essa narrativa de perseguição religiosa que ele está usando agora, ela não procede no histórico dele nem do que está acontecendo com a igreja evangélica, né? Porque a igreja não está sendo perseguida porque ela prega a palavra. Ela está trazendo a verdade de Cristo na consciência dos homens. Não, a igreja está sendo alvo agora de investigações, de críticas, de visões, essa coisa toda, de rachaduras, porque ela está fazendo política. Então, toda a lista aí que o pastor Fábio deu de pessoas que ele admira, José Wellington, Henrique Soares, Valdomiro, Manuel Ferreira, Macedo, Silas Malafaia, essa cambada toda, todos eles politizaram a igreja, tornaram a igreja um ator político. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. Se você não me conhece, e é provável que não, eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. É lógico, aonde tem internet. E, como vocês sabem, eu fiz o vídeo passado falando lá do que os canadenses pensam sobre o que está acontecendo no Brasil. Se você não viu, vai lá e assiste. Como o vídeo teve boas visualizações, e para falar a verdade, eu evito ao máximo falar de política ou que levem direcionamento político, eu estou praticamente pulando fora disso. Mas o Israel fez umas entrevistas com vários pastores, inclusive o Marcos Feliciano, inclusive esse cidadão aí que eu não conhecia, não fazia nem ideia. Os outros todos, eles já era conhecido, pelo menos meu, mas esse aí não. Então ele está falando sobre o Malafaia, o Malafaia que para muitos é pastor, e na verdade o é. Mas chamar o Malafaia de profeta é no mínimo dar um atestado de burro para si próprio. Porque esse camarada não é profeta nem na Bíblia, nem na vida real e nem canto algum do planeta redondo. Ele só é profeta na Terra plana, ou talvez em Marte. Vamos ouvir um pouco aí. Opa. Jogar a igreja nesse universo de conflitos de interesse. Entendeu? Porque a questão aqui é a seguinte, Israel. Dá para colocar imutabilidade na política? Não dá para colocar imutabilidade na política. Como é que vai colocar Deus numa situação dessa? Bom, eles estão falando do Malafaia, então deixa eu fazer uma introdução aqui. Como eu sou o mais velho, dá até para perceber isso, né? Nos anos 70, nos anos 80, quando o Malafaia começou na televisão, eu quero que vocês busquem vídeos do Malafaia dos anos 80. Ele reclamava da Rede Globo de perseguição, ou seja, o que era perseguição para ele? Os crentes aprontavam, o crente cometiam crimes e a Rede Globo mostrava a matéria dos crentes que cometeram crime nas favelas, que cometeram crimes financeiros, e o Malafaia, ele vinha para a televisão dizer que aquilo era uma perseguição aos evangélicos. Quer dizer, ele não admitia que aquele evangélico, aquele pastor, aquele membro de igreja cometeu um erro. Ele vinha e jogava isso na mídia como perseguição evangélica. Então, o Malafaia, ele é o precursor dessa história de perseguição ao evangelho. E ele, por várias vezes, não uma, nem duas e nem três, e vocês podem pesquisar
aí no Google que vocês vão achar. Ele profetizava que Deus iria matar o dono da Rede Globo, no caso o Roberto Marinho. E toda vez que ele tinha alguma coisa, algum evangélico, que a Rede Globo ela só noticiava as titicas que os evangélicos faziam. Mas para ele, a Rede Globo não deveria expor a titica dos evangélicos, deveria jogar debaixo do tapete. Como ela falava, então ele vinha para a televisão e profetizava que Deus iria matar o Roberto Marinho. Olha, e matou mesmo. O cara morreu com mais de 100 anos. Ou seja, só aí já deu para perceber que o Malafaia nunca foi profeta. Na verdade, ele era um cara que queria jogar cisco no que os evangélicos faziam de errado. Esse é o Malafaia. Sem contar o que ele interpretava, aquele livro do Apocalipse, dos 7 cavaleiros do Apocalipse. Vão lá e vê o que ele pregava sobre isso. Aí você olha para a geopolítica de hoje e vê se aquela pregação faz algum sentido. Isso todos vocês esquecem. Deveriam voltar, ver a pregação do tal do Marcos Feliciano sobre os 7 cavaleiros do Apocalipse, sobre do Malafaia, enfim, até do Jimmy Swaggart. Volta ele pregando isso e vocês vão ver quem exatamente eles são. E olha que eu me converti ao Evangelho graças à pregação do Jimmy Swaggart. Mas eles estavam completamente errados sobre os 7 cavaleiros do Apocalipse, como estão errados em muitas outras coisas. Eles estão certos da pregação do Evangelho, mas a interpretação do Apocalipse, vai lá, procura o que eu estou falando, e você vai ver se esse cidadão tem algum tique de profeta. Pelo menos não o que a Bíblia diz como profeta. O que Deus vai atuar, né, por uma Constituição. Então, quer dizer, eu respeito o Silas Malafaia, eu aprovo o Silas Malafaia dentro de um universo paralelo, porque esse cara, nada do que ele fala, nada do que ele discursa, nada do que ele vive dentro da política, tá? E no seu ministério está embasado na Escritura. Esse cara é um herege de carteirinha. Então, ok, ele tem uma autoridade acima de Cristo, então, para prescrever, né? Então quer dizer que agora aquilo que Jesus ele foi... E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não fiquem ofendidos com o que eu vou dizer para vocês. Olha, o Bolsonaro é um cara que se ele tiver alguma raiva de evangélico algum dia, eu concordo com ele, tá? Se algum dia ele tiver ódio de evangelho, eu bato palma para ele. Sabe por quê? Porque ele nunca foi tão enganado como foi enganado pelos evangelhos. O Malafaia profetizou quantas vezes ao vivo para esse homem, dizendo que ele ia ser isso, dizendo que ele ia ser aquilo, dizendo que Deus ia confundir a mente do Lula. Todos vocês ouviram isso publicamente, ao vivo. Como vocês consideram esse cidadão profeta? Como que vocês consideram esse cidadão um enviado de Deus? Como é possível isso? Isso foi na cara de vocês que ele fez. Ele não fez às escondidas.
Ele fez ao vivo. Fez ao vivo no culto da igreja dele, fez ao vivo nos debates políticos, fez ao vivo, botou a mão na cabeça, fez oração, profetizou e nada, absolutamente nada aconteceu. Olha, o Bolsonaro tem saco, porque aguentar um monte de mentira dessa, mas na verdade, o Bolsonaro nunca acreditou nessa gente. Nunca. O Bolsonaro nunca acreditou. O Bolsonaro, na verdade, só era um peão na mão do Donald Trump. Ele estava bancando tudo que estava acontecendo no Brasil. O Donald Trump é que estava bancando tudo financeiramente e apoiando. Deus era só um nome a ser falado para alguém achar que Deus estava no controle, mas não estava nem aí com isso aí. Era tudo joguete do Donald Trump. Hoje todos nós sabemos, mas na época só os espirituais, ou seria cheio de espíritos. Então, ele sabia que no fundo ele estava recebendo dinheiro e estava sendo apoiado por Donald Trump, mas precisava de alguns cristãos como Malafaia para validar tudo isso e jogar tudo isso no colo de Deus, como se Deus precisasse dessas coisas. Ou seja, Deus é um cara incompetente que não sabe fazer as coisas, então eu vou fazer e colocar ali a assinatura de Deus para enganar os trouxa. E adivinham só quem é os trouxa? Mas vamos ouvir aí, tá? Vamos ouvir aqui. Aqui na história e na humanidade não é suficiente. Esses caras vão sair por aí fazendo o que eles querem com a igreja e com o evangelho. Então quer dizer, e até porque você sabe, não dá nem para saber se a gente vai falar da figura do Malafaia como cidadão ou como pastor, porque cada hora ele muda. É um estrategista, como também os demais são, porque política é assim. Política se discute com ideias, política se discute com opinião, política se discute com ideologias, com partidos, etc, etc. É outra ciência. Mas então, ele falou de outros pastores, então deixa eu falar aqui para que vocês entendam. Eu, por um período, eu frequentei a Igreja Mundial, por um certo período lá, entendeu? Embora eu sendo batizado em outras igrejas, eu frequentei a Mundial um certo período. E um belo dia, quando eu cheguei lá de manhã, estava assim de polícia. Assim. Eu achei que era o Rapa, que faz o Rapa lá, que pega aquelas pessoas que vendem na porta da igreja. Mas não era. Era políticos que estavam lá e seriam apresentados, você entendeu? E quando eu vi aquela ruma de política, que eu poderia falar o nome aqui, porque foi ao vivo para todo mundo ver, né? Eu lembrei que um culto antes, olha só o que eu vou falar para vocês, prestam atenção. Um culto antes, eu estava ali em pé, naquela multidão, na Igreja Mundial, e alguém que era da banda, uma pessoa da banda da igreja, ela gritou assim para o Valdomiro: Valdomiro, a irmã do presidente Lula está aqui. Aí, sabe o que ele disse? Ele falou assim: para mim, não interessa a irmã de quem está aí. Aqui é todo mundo igual. Que fique aí embaixo como qualquer um. Falou assim. A igreja inteira olhou para trás procurando quem era a irmã do presidente Lula, porque ficou surpresa com a resposta que ele, Valdomiro, aquele cara gentil, né, falou. E
a igreja inteira começou a fazer burburinho, comentar por que o Valdomiro fez isso com a irmã do presidente Lula. Aí eu já te respondi, porque no outro domingo ele levou um monte de político lá, que ele estava apoiando e profetizando que todas aquelas pessoas iriam ganhar, iriam ser governador, iriam ser presidente, e nenhum deles ganhou coisa nenhuma. Mais uma vez, as profecias foi por água abaixo. É por isso que eles são profeta. Quer dizer, nem mesmo o povo, vendo todos esses erros ao vivo, mostrado para todo mundo, o povo ainda continua acreditando. Na verdade, eu acho que é Deus que faz com que a pessoa endoide e não perceba todas essas coisas, porque eu não tenho outra explicação. Eu não tenho. Se você na sua igreja aí, algum irmão, algum membro da sua igreja fizer uma profecia para alguém ou para alguma coisa e aquilo der errado, você não criticaria? Você não falaria para todo mundo que aquele camarada é um falso profeta, que ninguém deveria acreditar nele? Pois é. E por que você acredita em Malafaia com tanta profecia errada? E por que você acredita em Valdomiro com tanta profecia errada? Ah não, irmão Jorge, mas eles acertou algumas. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia não está escrito que profecias que o verdadeiro profeta acerta uma, erra três. Não está escrito isso aí não. A verdade você sabe por que a pessoa erra uma profecia? Ela erra porque ela profetiza o que ela gosta, ela profetiza o que ela acha. Aí ela acha que o que ela gosta, com o que ela acredita, seja o que Deus acredita, aonde ela quebra a cara. Então eu estou trabalhando para algum candidato e começo a fazer profecia, e começo a falar que Deus está com aquela pessoa porque eu estou apoiando e acho que Deus está exatamente com a minha opinião e a minha ideia. Ou seja, a minha ideia e a minha opinião é a opinião de Deus. E nós sabemos o que aconteceu e não é. E não é. E aí, toda essa lenga-lenga. O próprio Valdomiro Santiago, quando ele abriu a igreja, aquela igreja onde ele está hoje, que a prefeitura tinha fechado, né, por causa do barulho e do trânsito que se formava lá na frente da igreja, ninguém passava. Você saía para comprar pão e você voltava, era meio-dia, porque você não conseguia chegar na igreja por causa do bolo de trânsito que ficava na porta da Igreja Mundial. E a prefeitura meteu ferro mesmo, sem dó. Aí ele dizia que isso era perseguição à igreja. Estavam perseguindo a igreja. O cara faz uma bagunça na frente da igreja, para o trânsito todo domingo, né? O trânsito travava ali, ninguém conseguia sair de casa, não conseguia, se saía, não conseguia voltar, só voltava para casa 2, 3 horas depois, mas era perseguição ao povo de Deus. Não era erro da igreja, era o povo de Deus sendo perseguido. E idiotas acreditavam nessa história. Um dia eu fui ali, eu vi a guarda de trânsito ali na frente, eu fui conversar com eles. E o policial do trânsito me falou assim: olha, se esse cidadão aí que é membro é pastor da sua igreja, ele fizesse um pedido à prefeitura para que aos domingos, nesse determinado horário, a prefeitura enviasse guarda de trânsito para cá, isso seria feito. Essa bagunça que está aqui na frente da igreja é porque não há comunicado. Aí aqueles vizinhos ao redor desceram, foram para a justiça e processaram sem dó. E ele teve que arrumar a igreja. E o mais interessante não é isso. É que quando ele voltou a congregar ali, que a igreja foi reaberta, ainda estava em obra tudo por dentro. E
pensa em um banheiro sujo. O banheiro da Igreja Mundial era tão sujo que nem para cagar era possível num negócio daquele. Entendeu? Aí quando alguns membros reclamava ou denunciava, era perseguição à obra de Deus. Era perseguição à obra de Deus. Então aquele jeito sutil, em vez dele chegar e falar, Irmandade, acontece isso, o banheiro está desse jeito, nós estamos arrumando, e não, era perseguição. O banheiro, entendeu? Uma igreja com tanta gente, tantas pessoas com problema de saúde, querendo ser curada, aquilo tinha merda até nas paredes. Eu estou dizendo que o banheiro era tão sujo que você não conseguia cagar lá dentro. Você imagina outras coisas. Sem contar que naquela região ali, onde é a Igreja Mundial, é assim de moradores de rua. E todos eles adentravam ao banheiro da igreja para tomar um banho ali nas torneiras da igreja. Então eles tomavam aquele banho de gato, né? Um pouco o rosto, o sovaco, as virilhas, tudo ali no banheiro. Então você chegava ali naquele banheiro, era um fedor de murrinha desgraçado. Você já passou aonde tem esse monte de pessoas que vivem em situação de rua, vocês já sabem o fedor que é aquilo. É um fedor de ser humano que não toma banho há 1000 anos, junto com aquele crack, que aquilo fede. E o banheiro da igreja tinha esse cheiro. Mas um dia, o Valdomiro fez que todos os membros dessem risada. Só que ninguém foi macho para contar para ele a realidade do que eles estavam rindo. Ele contou que ele estava viajando e teve uma desinteria e foi procurar um banheiro numa bocharia. Chegou lá, o banheiro era podre, mas ele não podia fazer nada porque estava com desinteria. Aí todo mundo riu. Ele achou que o pessoal estava rindo da piada. Não, estava rindo era do banheiro da própria igreja. Porque era um lixo. Hoje eu não sei, tomara que melhorou. Mas teologia é uma coisa sagrada. Deus é uma coisa sagrada. Nós entendemos o Evangelho como sendo o advento da encarnação do Filho de Deus, pelo amor do meu Jesus. Como que essa ciência ali no Calvário se assemelha, se alinha às expectativas de um cara que, com base em poder e influência de igreja, ele faz chantagem, ele pressiona político, ele ameaça político. Você viu aí nos áudios. Se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou lá amanhã e faço um vídeo e ameaçando o cara com a autoridade que ele tem. E é uma autoridade eclesiástica. Uhum. Então ele, como também os demais pastores, jamais seriam nada na política se não fosse a igreja. O bolsonarismo não nasceu da igreja, mas se enraiza na igreja e se fortaleceu da igreja. A verdade, meu amigo, eu não te conheço, pastor Daniel Batista, você está correto no que você está falando, tá? Você está correto, mas tem uma coisa que você não está falando. Eu acho que é porque você é pastor e teme a represália. Mas como eu não sou nada, eu posso falar. A verdade é que o Donald Trump abraçou essas pessoas para botar em prática, porque o desejo dele é tomar as riquezas do Brasil. América grande, lá aquele boné do MAGA, para que a América seja grande, ela precisa do que nós temos aqui, né? As terras raras, e elas estão na Amazonas, a grande maioria. Então eles querem invadir a Amazonas, mas precisa do aval de alguém. Esse alguém, eles vão pegar alguém que é evangélico, com aquele perfil de evangélico, para poder manipular e assim dizer que é Deus. Eles vão usar para dizer que é Deus. Deus está fora disso. Na verdade é uma submissão. Eu só concordo que é Deus
é porque vocês, crentes, não prestam atenção no livro de Daniel, que fala que a besta do Apocalipse domina sobre todos os povos, não deixa comprar e vender se você não aceitar o que a besta do Apocalipse diz. E isso é os Estados Unidos no momento. Naquela época era Roma, hoje é os Estados Unidos, que pegou todos os modelos romanos e trouxe para dentro dele. Então, a democracia americana é uma democracia que você pode falar o que quiser na rua. Na rua você fala o que quiser. Na rua. Você pode ser Ku Klux Klan, você pode ser o que você quiser ali na rua. Mas no governo é uma ditadura e só ele manda. É feito exatamente o que ele quer. Ali não tem democracia. A democracia é só na hora de eleger. Entendeu? As pessoas não entendem que democracia ela foi feita com o sentido de eleger os governantes. Então, para eleger o governante. Mas se você não gostar, na outra você tira e coloca outro. Isso é democracia, que Roma inventou. Entendeu? Você eleger seus deputados, seus senadores, que antigamente eram todos indicados. E os governadores era só a elite. Então, a democracia veio dando oportunidade para outras pessoas, desde que elas fossem eleitas pelo povo. Mas as pessoas acham que democracia não é isso. É ela se arrebentar na rua, falar o que quiser, mandar todo mundo para aquele lugar e todo mundo tem que ficar calado porque é uma democracia, eu tenho liberdade. E não é isso. E não é isso. A verdade é que os crentes achavam que iam ter que ficar de canequinha na mão pedindo comida, que o anticristo faria isso, que ele proibia todo mundo de comprar, e aí você ficava de canequinha na mão, pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de comida, se você não confessasse que você amasse o anticristo. Mas na verdade não é, é um país. É um país poderoso que não deixa ninguém comprar e ninguém vender se não houver uma concordância com ele. Ou seja, todos têm que se abaixarem a ele. Eu faço uma pergunta para vocês, estou fugindo no meio do tema aqui. Por que você aí, odeia russo, a pessoa da Rússia? A maioria de nós brasileiros, acho que mais de 99%, não conhece nenhuma pessoa originalmente russo. E por que você odeia o russo? Você diz que lá não tem igreja, quando na verdade tem. Ele diz que o povo não tem liberdade de ir e vir, quando na verdade tem. Por que você odeia o russo? É porque te ensinaram você a odiar. Você liga a televisão, você vai ao cinema, tudo enquanto é bandido, é russo com aparência de russo. Cabelinho quadrado, aquele cara fechado, né? A massagista russa é aquela que pega o cara, mói e destrói. Da onde é que tiraram isso? É porque tem alguém falando, querendo que você odeia. Tem os seriados de TV, tudo. E quando o camarada não é russo, mas o uniforme é parecido, o nome é parecido. Tudo enquanto é bandido de filme americano, usa aquele uniforme alemão parecido com o uniforme de bigodinho na régua. O que você acha que é isso? Só que os Estados Unidos da América pegou todos os métodos de Hitler
para usar dentro do país. Tudo, exatamente tudo. Capturou tudo para ele. Capturou tudo de Roma, capturou tudo do bigodinho na régua e usa isso dentro do país deles como democracia. KKKKKK. E os crentes, como diz o meme, que viagem é essa, meu irmão? O bolsonarismo não seria nada hoje sem a direita conservadora, para não dizer a mais radical. Sim. Que toda ela está mascarada de catolicismo, protestantismo, até Pai de Santo foi um invento desses caras lá na Paulista. Pior que ele tem razão, viu? O que você quer? Shopping! Shopping! Na Shopping compensa mais. 99 Shopping! Mais 99! Na Shopping compensa mais! Então, porque política é assim, o entendimento. Eu deixei a propaganda porque eu estou fazendo um react do vídeo do Israel e nada mais justo do que ele defender o troquinho dele, nada mais democrático, né? Então deixei a propaganda porque eu não baixei o vídeo, eu estou fazendo um react direto do canal dele. Então, nada mais justo, né? O Estado é laico? O Estado é laico. Então, e qual é a ciência? A Constituição. Ok. O problema é que o crente brasileiro, né? O evangélico, sei lá como é que eu vou dizer isso aí, ele não entende o que é Estado laico. Ele pensa que Estado laico é um chocolate. É um chocolate. Ele acha que Estado laico é o nome de um chocolate. Ele esquece que Estado laico é aquele Estado onde você tem liberdade de religião. Liberdade de religião não é a Igreja Assembleia de Deus, é todos os cultos, seja lá qual for o culto que o camarada tenha. Agora, se ele pega a religião dele para me afrontar, aí é outra história, entendeu? Eu não aceito outro tipo de culto a não ser o cristão. Então eu não vou lá naquela igreja ou naquele culto. Eu passo bem longe, mas aquela pessoa tem um direito a isso. Direito constitucional, independente se eu gosto ou não, independente quem é a pessoa, se é parente meu ou não. Ela tem o direito, mas não quer dizer que eu concorde com ela, mas ela tem o direito. Se ela não fizer nada para me afrontar, então eu também não tenho que fazer nada em respeito a ela. Mas teologia, a prerrogativa de Cristo não se discute com ideias, não se discute com opinião. Entendeu? Com todo respeito ao pastor aí que estava aí na live, entendeu? Esse cara é um ignorante. Porque ele querer dar ao Malafaia autoridade para poder representar o ministério fora da Escritura e da essência messiânica de Jesus. Eu já disse aqui, parece que eu quero que vocês, sei lá, se vocês quiserem entender, entenda. Tudo que o Malafaia faz e fala não são coisas tiradas da cabeça dele onde ele defende um achômetro dele. É que ele está ganhando do Donald Trump para fazer essas coisas. Isso é uma tática usada pelos Estados Unidos quando eles querem saquear um país. Eles procuram pessoas aonde aceitam e faz com que essas pessoas, disfarçadas de pessoas de Deus e com a palavra de Deus, começam a excitar o povo. É isso que eles fazem. E o Malafaia é um porta-voz, o Bolsonaro é outro porta-voz, mas são coisas criadas por eles. Sabe o que eu acho interessante? É que parece que todo brasileiro bebe um líquido que deixa ele meio besta. Lembra lá do Gaddafi, a Líbia, lembram? Eles tentaram de todos os jeitos cristianizar o Gaddafi. Eles tentaram,
Porque o Gaddafi pegou a Líbia, o país mais pobre da África, e transformou aquilo no país mais rico. E eles se sentiram ameaçados porque havia muito petróleo lá, mas muito mesmo. E a única intenção dos Estados Unidos, desse Donald Trump hoje, mas não interessa quem é o presidente, a política é a mesma lá nos Estados Unidos, é tomar todo o petróleo do mundo para si. Porque eles sabem que todos os navios de guerra deles, todos os submarinos, todos os aviões dependem do petróleo. Então, o Brasil tem muito petróleo, a Venezuela é mais ainda do que o Brasil. Então, meu amigo, chega. Se você não entendeu, eu não posso colocar na sua cabeça. Não tem nada a ver com Deus. É só Trump. Não tem nada a ver com Malafaia. É só Trump. Sempre foi Trump. Nada a ver com Deus. Deus está fora disso. Embora, profeticamente falando, a besta do Apocalipse dominaria sobre pobres, ricos, escravos, livres. Todos adorariam a besta do Apocalipse, grandes e pequenos, países. E quem não aceitar a besta do Apocalipse, aquela lá do livro de Daniel, não come, não bebe e não faz nada. A besta tem que vir, ela tem que reinar. Mas a minha digital, ela não tem, porque eu não aceito, porque eu entendi. Se você quiser apoiar a besta, sentar no colinho para que ele afague a tua cabeça, é problema seu. Eu não. Eu não. Então, bom, o vídeo está grande. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Obrigado por assistir esse vídeo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco assim da música cristã. Para mim, música cristã não é louvor. Louvor você canta para Deus, mas não ganha nada. Agora, a música cristã, essa você faz, é o seu meio de vida. Você ganha, você recebe aplausos, coraçãozinhos e abraço, mas não está louvando a não ser você mesmo.